fácil? Olha, acredito mesmo que não. Escrever não é fácil. Escrever exige da gente. Mas exige especialmente que nós cuidemos de tudo aquilo que envolve a escrita. Primeiro, se prontificar a escrever, lógico. Tem segredo? Tem aquela história assim, todo bom escritor é porque ele lê muito. É sempre assim? Não, nem sempre é assim. Mas leitura faz bem? Nossa, como faz? Aqui eu elenquei para vocês alguns pontos que sempre trago para os meus alunos e digo, gente, não se dispersem disso daqui. Por exemplo, aprender a escrever é especialmente aprender a pensar. Como assim, Daniele? Todas as vezes que a gente for criar aqui um processo de escrita, vocês verão que nós precisamos pensar os temas. É preciso, acima de tudo, criar uma organização de pensamento. É essa organização de pensamento que a gente deposita na folha, certo? Então, por exemplo, eu sempre apresento o argumento, explico o argumento, embaso o argumento e trago a conclusão. A minha fala aqui hoje já começou muito semelhante a isso. Eu comecei a dizer, olha, gente, o nosso curso, ele funciona, ele costuma dar resultado, eu sou a Daniele, e aí fui explicando o meu processo de construção com os meus alunos. Logo depois, apresentei como embasamento os meus suportes, por exemplo, a minha plataforma de correção, outras, essas artimanhas que a gente vai trazendo, essas ferramentas. E a conclusão é que, com tudo isso, conseguimos, né, aprovar, graças a Deus, um grupo aí de indivíduos. Então, o que nós precisamos? Precisamos aprender a organizar o pensamento e é muito importante, desde já, mencionar nesse momento rápido aqui, a necessidade, aliás, eu vou dizer a urgência de que vocês estejam bem informados. Deixo aqui uma fonte de que gosto muito, que é o Nexo Jornal, nexojornal.com.br, tá? Peguei um print lá da tela de hoje, com algumas informações assim mais aleatórias mesmo, mas é importante que a gente saiba tudo que está se passando no mundo. O que eu tenho observado? Estou acompanhando algumas turmas, 2 turmas para ser específica, desde o mês de julho. A essa altura, minhas turmas já entendem o que a dissertação tem que ter em termos de estrutura. Mas sabe o que tem faltado? Tem faltado o repertório, conhecer os temas, conhecer as discussões, conseguir perceber as temáticas que estão em voga, que estão vigentes. Não há como escapar disso. Então, deixo aqui uma sugestão: visitem bons sites, reservem um tempo do dia para estarem informados, comecem a ficar mais atentos às discussões. Eu tenho dito assim que a partir do momento que a gente se dedica, especialmente eu digo a aula de redação, mas não só, mas se dedica a estudar, a gente fica mais interessante. Sabe por quê? Porque a gente começa a ouvir com ouvidos mais atentos. A gente assiste a jornal querendo saber, questionando, perguntando causas, pensando nas consequências, e isso é que vai construir o nosso repertório de argumentação. As notícias não podem mais passar em vão por nós, certo? Vale lembrar o quão importante é que vocês visitem o site que vai justamente ser aí o guia desse sertão de vocês, que é o da Polícia Penal. Por quê? Porque nesse site vocês vão conhecendo as rotinas que envolvem essa polícia, né? Esse cargo com poder de polícia. E aí é importante demais, super importante, que vocês saibam o que está se passando. Sabe por quê? Porque tem um momento no texto, na dissertação argumentativa, que vocês têm que dialogar com algo que está ocorrendo. Seja um fato, uma notícia, seja, de repente, não um fato que está ocorrendo, mas um argumento histórico, mas é preciso estar bem informado, ok? Aqui, por exemplo, um print da tela que peguei hoje mesmo. Olha só, Departamento Penitenciário de Minas Gerais capacita cerca de 500 servidores em prol da ressocialização. É lógico que quando a gente fala de polícia penal, o primeiro tema batido, digamos assim, é a ressocialização. Mas é tão importante saber quais ações têm sido feitas em torno dessa pauta, né? Então, olha só, 81 detentos da penitenciária Nelson Hungria participam de preparatório para o Enem. Olha a educação dentro do sistema prisional. Depois, falando sobre a defensoria pública aqui falando sobre a questão de conclusão do curso, né, da polícia. Aqui, revitalização. Achei isso aqui muito legal. Custodiados de São João del Rei trabalham na limpeza e revitalização do centro histórico. Olha aqui.
Então, essa questão do uso dessa mão de obra, enfim, aqui também com a limpeza urbana, enfim. Pessoal, visitem esses sítios, conheçam, estejam por dentro, estejam informados. Isso aqui é apenas uma amostra. Existem outros tantos, Daniela, eu posso ler a revista Veja? Eu posso acessar a Carta Capital? O G1? Pode, gente, pode. É importante que se saiba que esses jornais, eles possuem a sua parcialidade, embora haja uma ideia de imparcialidade, mas nós sabemos que existe uma parcialidade. Por isso é importante não ficar em apenas uma fonte, esse é o grande lance, não ficar em apenas uma fonte e comparando as diferentes perspectivas para a construção dos seus pontos de vista, tá? Enquanto isso, também a gente melhora repertório em vários níveis, ok? Importante lembrar, gente, sem treino não tem sucesso não, tá? Você vai girar e não vai chegar a lugar nenhum. É preciso treinar, preciso escrever, encarar mesmo a folha em branco. Fica aqui o convite, não fiquem com medo, ai meu Deus, não fiquem procrastinando isso também não. Não fiquem esperando a danada da inspiração. Ah, hoje eu não estou inspirado, não faça isso. Determine o teu horário de escrita. Como que eu posso fazer isso, Dani? Seguinte, sugiro sempre que vocês façam, por exemplo, hoje a gente tem a nossa aula, amanhã você senta um pouquinho rápido que seja, revisa o tema, revisa o que se passou e deixe para escrever com algumas horas de distância. Por quê? Para você não ficar viciado naquilo que você acabou de ler. Olha, a gente não lê bem os próprios textos. A gente não tem uma visão crítica até que outro vá apontando. Prova disso é quando, por exemplo, eu pego o texto de vocês para corrigir e acho uma porção de palavras repetidas. E você fala, poxa vida, Daniela, não tinha observado o quanto repetir palavras. Não observei que esse raciocínio ficou truncado, não ficou claro. A gente não lê bem o próprio texto. E quando nós acabamos de estudar a respeito de um tema e rapidamente vamos escrever, as ideias ainda não são nossas, não deu tempo de haver essa maturação. Recomendo que estude num dia, pode rascunhar. O rascunho é muito bom, você escrever com as suas próprias palavras o que você acabou de ler. Mas logo depois, faça o favor de deixar descansar e depois você pegue para escrever. A respeito disso, inclusive, é importante dizer que pesquisar sobre os temas é bom, pessoal. Tire essa ideia de, ai, Daniela, mas eu não posso porque no dia lá, o dia lá vai chegar. Então, nesses próximos 15 dias, por exemplo, que nós teremos aula aqui, é muito legal, é muito bacana que, não conhecendo muito bem um tema, sente para estudar, sabe? Faça esse descanso de visão, sim, dê um tempo para depois você começar a escrever, anote um dado novo, bacana, legal. E aí, neste momento de preparação, é legal pesquisar antes de escrever, se você sentir essa necessidade. Não vai escrever qualquer coisa ou desanimar diante do tema e, na verdade, acabar desistindo de escrever, porque eu não conheço esse tema. Nós não sabemos o tema que estará no dia da nossa prova. Nós vamos investir muito em temas aqui voltados a essa questão dos direitos humanos, a questão da ressocialização, sim, do encarceramento feminino, das peculiaridades disso, das práticas educativas em torno do sistema prisional. Não só, também vou trazer textos para vocês, no caderno também de temas, de textos também, existem temas que são um pouco mais amplos, né, em termos, assim, de sociedade, então não necessariamente só ligados à área da segurança, mas nós não sabemos, no final das contas é isso, nós não sabemos o que vai cair, certo? Nós sabemos o que a prova vai cobrar de nós. Adequação ao tema, utilização dos elementos coesivos, uma boa gramaticalidade, coesão, coerência, adequação à estrutura da redação e vai colocar para a gente 40 pontos dentro desse aspecto de atendimento ao tema e 60 pontos dentro dos aspectos formais, o uso da língua portuguesa propriamente dito. Porém, se você cuida apenas da língua portuguesa, você desequilibra a sua balança, porque o seu texto não pode ficar insosso. O seu texto ele precisa ter argumentatividade. Eu tenho pensado com os meus alunos, e tenho sido rígida nesse sentido, que a gente vai pensar numa nota de corte aí 84. Ô, Dani, tá muito alta? Tá baixa? Querida, a gente estuda para o topo. Viu? A gente estuda para o topo. E levando em conta a concorrência e percebendo também o quanto que o pessoal tem se preparado assim, sem muito cuidado, muitas pessoas, quem se preparar um pouco mais vai definir aí essa peneira, certo? Então é isso. Não dependa demais de pesquisar. Quando, Dani? Quando chegar, por exemplo, em janeiro, você precisa já estar um pouco mais
livre. Ou, Daniele, falta um mês apenas. Sim, então aproveite este mês de dezembro para estudar, tá? Se esse não foi o seu foco quanto a notícias e atualidades, este é o momento. Está estudando lá a legislação, os direitos humanos, está estudando a LEP, pense que tema de redação estaria cabendo no artigo X ou Y que você está vendo ali, tá? Como usar essas referências a seu favor. Isso é sempre muito legal, muito bacana. Vou mostrando isso aqui ao longo das nossas aulas. Ouça o seu texto, sabia disso? Sabia que ler o texto em voz alta ajuda muito? Hoje que a gente tem vários recursos de áudio, inclusive você consegue fazer essa audição gravando a sua leitura. Talvez você tenha, sei lá, fica um pouco intimidado, né? Se sente tímido diante de alguém. Você mesmo vá lendo o seu texto, você vai conseguir perceber melhor questões de pontuação, repetições de vocabulário não vão passar mais com tanta facilidade e podendo, é até mais legal se você tiver alguém para ler o seu texto, né? Ler a sua produção antes de chegar até o corretor. Por que digo isso? Porque este alguém que não é um especialista, ele vai conseguir perceber aquilo que está mais grosseiro na superfície do texto, que às vezes a gente, como disse, nós não lemos bem o próprio texto. Às vezes a gente não percebe. Então, por exemplo, raciocínios truncados, informações que estão apenas postas, mas não explicadas, vou falar sobre isso. E aí, de repente, ter esse hábito, ter talvez a esposa, uma mãe, uma irmã, alguém que já passou por esse processo, para ler, para fazer essa leitura com você, é sempre muito legal, é sempre muito bacana, sempre muito produtivo. Eu ouço sempre coisas valiosas nesse sentido, tá? E aí, Daniele? Você vai nos dar uma estrutura X ou Y para a gente seguir? Olha, pessoal, posso fazer isso. Tem uma aqui já engatilhada para enviar para os alunos inscritos. Bacana. Só que Coringa mesmo chama-se adequação. É como se fosse assim, olha, a estrutura que o professor te passa, ela tem um formato, mas quem define se ela vai se tornar um texto que flui, um texto coerente e coeso, é você. Como? Você precisa saber como colocar as informações dentro dessas estruturas. Não force, não coloque elas lá como se fosse um Frankenstein, tá? Misturando as duas. Por exemplo, tem algum que quer falar? Fica à vontade. Pode concluir aí, Dani. Eu vou fazer um comentário a respeito em cima disso aí, mas conclui aí, eu retorno aqui e faço a pergunta. Sim, ok. Então, pessoal, é o seguinte, tomem cuidado, porque às vezes o próprio vocabulário da estrutura não combina com o seu. Às vezes a estrutura tem uma certa eloquência ou até uma leveza que os seus complementos precisam acompanhar, seja a eloquência ou, de repente, um vocabulário mais simples. Aproveito para dizer, o vocabulário rico, empolado, pomposo, cerimonioso, ele é bem-vindo se todo o seu texto tiver esse perfil, que inclusive marca para a gente a autoria. Eu estou com o texto de alguém que tem uma formação em termos de construção de língua bacana e tal, interessante. Toma cuidado com um problema chamado pedantismo. O que é pedantismo? É quando o texto fica pesado demais, rebuscado demais e artificial demais. Aí, nesses casos, o menos é mais. Ô, Daniela, e se meu vocabulário for simplório? Se ele for simplório, mas ele estiver adequado, se vocês olharem a tabela de correção de vocês, lá tem um pontinho lá que fala assim, adequação vocabular, propriedade vocabular. No de vocês está propriedade vocabular, que é usar a palavra certa no lugar certo. Não é a palavra mais diferente, eloquente, a lá Machado de Assis. Não é isso. A grande ideia é, faça com que seu texto tenha harmonia. Não adianta jogar um idiosincrasia, que significa particularidade, individualidade, e depois errar uma concordância ou errar escrever problema. Estão me entendendo? Então, preocupem-se com essa harmonia. Vou deixar uma estrutura assim, mas eu sou a primeira a, pelo menos quando eu acostumo assim, caminho com os meus alunos durante um tempo, eu os vejo usando e chega um ponto que eu digo assim, você não vai usar mais, pegue e jogue fora. Agora veja se você consegue caminhar sozinho. E costuma funcionar muito bem, que é onde a pessoa verifica se ela internalizou,
né? Porque, na verdade, a estrutura é isso, é um passo a passo, é te mostrando o que colocar em cada lugar. Pelo menos é essa a grande ideia. Pode falar aí quem ia comentar. É com relação justamente às estruturas hoje que a gente se encontra. Deixa eu só saber quem está falando. Desculpa, é Fernando. Seja bem-vindo, Fernando. Pois não. Sobre essas estruturas que a gente se encontra, como que a banca, na hora de corrigir essa redação, ela, vamos dizer, analisa essa redação do candidato, uma vez que, vamos dizer, que o texto dele se encontra quase que 60%, 70% sobre essas estruturas que já vem pronto. Querendo ou não, os professores já têm ciência como que se inicia, as palavras e tudo que já tem nessa estrutura. Uhum. Essa é a questão. O que é que você precisa fazer? Você precisa diluir a estrutura dentro da sua percepção. Precisa ficar tão bem feito, Fernando, de modo que não pareça uma estrutura. Então, por exemplo, quando o aluno começa assim, é notório que a gente já sabe que ele está usando uma estrutura feita. O que acontece? Lá, quando a gente está avaliando propriedade vocabular, por exemplo, e organização dos argumentos, é ali que a gente percebe muitas vezes que o aluno não construiu ali um processo de autoria. Entende? O texto dele se parece com muitos outros. É ali que ele pode perder a pontuação. Só que, na verdade, isso não é uma perda, digamos assim, significativa dentro de alguns certames. Por exemplo, se você pega uma prova da Polícia Militar, o que se busca é que o aluno consiga desenvolver o tema com o máximo de coerência e com o mínimo de erros de escrita. Agora, num processo como este, de agora, a última prova da Polícia Penal seguiu mais ou menos essa lógica, as discussões não precisavam ser tão elevadas. Mas o que acontece nesse inteirinho aí? Num processo como este, em que o número de inscritos está altamente elevado, eu acredito que as estruturas muito prontas, descaradamente copiadas, que mostram que o texto ele é apenas um resultado de um treinamento mecânico. Eu creio que isso daí você pode perder, sim, na parte de argumentatividade, de coesão e de argumentatividade, tá? Então, tem processos que não pesam isso. Por exemplo, o Enem já é diferente. O Enem, estruturas muito prontas, no momento atual, estão indo aí num caça às bruxas, né? Os corretores estão sentindo um certo ranço nesse sentido. Então, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer para vocês? Vocês vão evitar aquelas frases que você mesmo citou aí, Fernando, que estão em todos os textos, que estão em todas as produções que a gente vê de larga escala, digamos assim. Nós vamos fugir delas. O que vai se repetir no seu texto? Elementos coesivos. Aí a gramática. A gramática me permite usar essas estruturas, por exemplo, sempre mais ou menos os mesmos elementos coesivos. Só isso. Vocabulário que todo mundo já usa é notório. O que será que é notório mesmo? É possível perceber que é indiscutível. O que será que é indiscutível mesmo? Primeira coisa é analisar discursivamente certas colocações que são mecânicas e que o próprio aluno não percebe que ela já é uma furada porque ela anuncia uma falácia, uma inverdade. Eu vi que alguém levantou a mão aí, fique à vontade. É o Caio aqui de Goiás. Professora, duas perguntas. O uso de conectivo, como as conjunções, enquanto, portanto, essas daqui, a senhora acha que é rico em colocar? É importante para que a gente faça uma ligação de uma frase com a outra? Ou quiçá, começar uma frase, por exemplo, no final como conclusão, por fim, tananana, o texto. E a minha segunda pergunta é a respeito de parafrasear alguma frase que veio do texto motivador, ou usar alguma coisa do texto motivador. O que a senhora pode falar para a gente? Tá, vamos lá. Então, primeiro, os elementos coesivos, eles são indispensáveis. Está lá na sua tabela de correção. A gente vai usar entre os parágrafos, então, para começar cada um dos parágrafos, mas aí tem que usar o elemento coesivo certo. Por exemplo, a gente não vai usar um em primeiro lugar se não houver um em segundo lugar. A gente não vai usar um primeiramente se não houver uma estrutura de sequência, um posteriormente. Os erros costumam estar aí. Hoje mesmo já recebi uma estrutura, o aluno perguntando, Dani e tal, e aí eu vi, tem problema de sequenciação. Então, até os elementos coesivos é preciso pensar na adequação e na progressão que eles anunciam. Não dá para usar mecanicamente, tem que usar conscienciosamente. Quanto aos textos motivadores, é o seguinte, gente, do fundo do meu coração,
leve para vocês a ideia de que o texto motivador, ele é motivador. É só para te colocar por dentro do que a banca quer que você escreva. Preferencialmente, não toque nele. Não toque, não use nada que esteja ali. Esse é o conselho, assim, de mamãe. O conselho que dou quanto a Dani, não me ocorreu nada e eu sei que eu precisava respaldar o meu argumento. Eu fui ao texto motivador, aí o que você vai fazer? Você vai pegar a informação que está ali, não vai copiá-la, então ela não pode vir com os mesmos termos, da mesma forma como ela está no texto motivador, até porque isso pode representar cópia ostensiva do texto. Então, vai representar que você simplesmente foi lá e copiou. Quando isso acontece e você está dentro de um limite, vamos pensar que você escreveu sofregamente 20 linhas. Mas dessas 20 linhas, 2 eram abordagens que estavam no texto motivador. Sabe o que a banca faz? Vai lá e corta. Não tem 20 linhas escritas que foram escritas pelo Caio. Existem 18 linhas, as outras 2 são do texto motivador. Aí, o que a gente pode fazer? A gente vai até lá, busca essa informação, parafraseando no sentido de usar outros termos para apresentar a ideia, mas o que é preciso? É importante usar essa informação sem colocar exatamente o mesmo raciocínio que está no texto motivador. Então, você pega um dado e trabalha esse dado numa perspectiva que o texto motivador ainda não havia trazido. Aí você inova. Entende? Então, tenta explicar essa informação que está lá no texto motivador sob um viés autoral. Não vá copiar e trazer um 6 por meia dúzia, só porque você trocou uma palavra aqui e outra colar, porque de qualquer modo vai representar uma ideia de falta de criatividade mesmo, de ausência de repertório. Ok? Veja se respondi, Caio. Sim, e caso a gente tenha no texto motivador, digamos que a temática que eles peçam para a gente escrever seja uma lei, alguma lei, por exemplo, a lei 11.343, que é a lei da antidrogas. É legal, às vezes, a gente, por exemplo, colocar essa, conforme a lei, segundo a lei... Sim, você pode mencioná-la, mas aí você trabalha essa lei sob o seu ponto de vista autoral. Porque se está pedindo para falar da lei, não tem como dar um outro nome, uma outra nomenclatura, fugir. Agora você tem que mostrar conhecimento para além daquele conhecimento que o texto motivador já depositou. Entendi, obrigado, viu? Ok? Gente, é por isso que eu tenho dito, sabe? É repertório. Agora é a hora de mostrar repertório, de mostrar conhecimento. E as estruturas coringas, como que eu estou dizendo aí, elas exigem adequação. Os elementos coesivos. Sempre comece com tais elementos. Aí, putz, não vai funcionar. Por quê? Porque existe uma progressão. Por exemplo, se a forma que você está usando, ela falhar, você falhará também, porque você não soube adaptar, adequar. Tá bom? Então, no final das contas, aprender a escrever é aprender a pensar, como abrir a aula hoje falando, tá? Esses são os 4 pilares. O Fernando. Fernando, conseguiu te responder? Me diga aí. Conseguiu sim, Dan. Tudo tranquilo, certinho. Perfeito. Então, gente, 4 pilares para o parágrafo perfeito. E eu digo perfeito com muita alegria, porque eu sei que funciona, tá bom? Primeiro, gente, 4 pilares nesta sequência, preferencialmente. Existe aqui uma variação, vou dizer o que é, mas preocupe-se sempre em apresentar o argumento. Isso aqui vai ser o seu tópico frasal. Dani, o que é tópico frasal? Estou chegando a essa aula, não estou estudando muito redação. Tópico frasal, gente, é a frase de abertura do parágrafo. É muito bom que o tópico frasal, de cara, ele apresente a ideia núcleo daquele parágrafo. Certo? Então, por exemplo, está começando o primeiro parágrafo de desenvolvimento e você vai falar sobre a negligência do Estado diante da lei X, como mencionou aí o Caio. Então, de cara, você já pode dizer assim, ó, nesse viés, convém salientar a negligência estatal frente à lei X. Ponto final. Gente, frases curtas e diretas. Apresente de cara o seu ponto de vista. Logo depois, ponto final, elemento coesivo e continue na frente. O que você vai fazer agora? Você vai necessariamente, você vai explicar o seu ponto de vista. Por que você disse que existe negligência estatal frente à lei X? Frente ao panorama Y? Porque é hora de explicar. Vou mostrar isso aqui na prática, tá? Depois, você pode embasar o seu ponto de vista.
O embasamento, ele é a única parte disso daqui que estou mostrando, que a gente pode deslocar. Você pode abrir com embasamento, você pode começar o parágrafo mais ou menos assim, ó. Conforme a lei, conforme a Carta Magna Nacional, todos os indivíduos têm direito a um tratamento. Opa, agora que eu estou vendo aqui. Tem direito a um tratamento igualitário, por exemplo. Você já abriu com uma referência a Carta Magna. É possível? Sim, é possível, funciona super bem, super certinho. O que eu acho interessante a gente fazer? Seguir uma sequência. Apresenta o argumento, explica e depois traga o embasamento, tá? Ô, Dani, mas se eu quiser deslocar, tá tudo bem? Tá, que é por questões didáticas. E aí você vai concluir o argumento sempre mostrando os desdobramentos visíveis daquilo. Então, se eu disse que existe uma negligência estatal frente, por exemplo, às peculiaridades do encarceramento feminino, né? Da questão das prisões femininas. Eu disse que existe essa negligência. Ponto final, continuei na frente explicando por que disse que existe essa falha, que o governo, o Estado, a segurança pública não observa as peculiaridades desse público em prisão. Depois eu trago o embasamento. Eu posso trazer, por exemplo, o livro da Nana Gouveia, que chama-se Presos que Menstruam, e aí eu vou dizer que ali essa jornalista denuncia os muitos casos de descaso ao feminino. Mostrei um raciocínio embasado. E aí eu vou dizer a conclusão. Ponto final, eu sempre termino o parágrafo, gente, com conclusão, mostrando os desdobramentos. Em razão disso, não são raros os casos em que os direitos femininos não são atendidos no interior das prisões do Brasil, e aí você vai mostrar qual que é a repercussão disso. Os direitos humanos são violados, cada vez mais a gente tem movimentos que a gente consegue fazer dentro do texto, mostrando o quão aquele problema que você apresentou, que você explicou e que você embasou, o quanto que ele é problema. Por quê? Porque, de modo geral, tudo que a gente discute é um problema persistente no Brasil. No final, então, a gente conclui sempre endossando que, nesse exemplo que dou, a ausência do Estado, a ausência de percepção estatal vai produzir nada mais, nada menos que maiores problemas. Então, eu termino sempre discutindo como que existe uma persistência daquele cenário, caso não haja uma atuação estatal. Vou mostrar isso na prática, vocês vão ver. Apresenta, explica, embasa e mostre a consequência negativa, aí você já cria um viés para você fechar o texto. Se eu estou dizendo, olha, se não agir sobre esse problema, o que a gente vai ter, por exemplo, a questão das drogas, né? Então, eu posso dizer dessa maneira, em virtude da perpetuação, da negligência do Estado, diante da lei de drogas, dizendo, né, que em virtude disso... Opa, meu negócio vai descarregar aqui. Que em virtude disso, cada vez mais, os indivíduos da nação se veem, né, fragilizados diante dessa pauta e a segurança pública enfrenta graves percalços. Né? Então, observe que eu sempre crio, apresento, explico, embaso e trago o quanto que aquela persistência daquele impasse é problemática à nação. Gente, vou fechar aqui só um minutinho, só para eu conectar a minha fonte, porque eu acho que a minha tomada está um pouquinho frouxa. Só um minutinho, rapidão. Prontinho, voltamos. Problemas técnicos. Então, pessoal, existe um raciocínio por trás disso. Qual é esse raciocínio? Olha, todo parágrafo é um mini texto. Todo parágrafo. Se você aprendeu lá na escola que o texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão, você precisa enxergar isso nas partes que vão compor o seu parágrafo. Como assim, Daniela Ribeiro? Mostro a vocês. Olha só.
A apresentação do argumento, que no caso é o tópico frasal, corresponde à introdução do texto. Porque o que é introdução? Introdução significa introduzere, trazer para dentro, colocar o indivíduo em contato com a ideia principal. Isso dentro do texto faz uma apresentação geral, né, da nossa argumentação. No caso do parágrafo, nós seguimos esse mesmo raciocínio. O primeiro tópico, o primeiro período do parágrafo, ele tem que apresentar o seu argumento. Ok? Depois, eu vou explicar o meu ponto de vista, o ponto 2. Isso daqui seria o quê? O meu primeiro desenvolvimento. A minha primeira ideia. Então, aqui, quando eu digo que é um mini texto, a ideia é explicar o ponto de vista. Depois, embasar o argumento, eu reforço esse ponto de vista, porque nenhum parágrafo, nenhum bom texto é organizado em cima de apenas um argumento. A gente precisa ter pelo menos 2 pontos, tá? E a gente conclui o raciocínio assim como nós concluímos o texto. Então, o parágrafo, ele é um mini texto, ele tem introdução da ideia, explicação dessa ideia, reforço dessa ideia por meio de um bom embasamento e a conclusão, o raciocínio geral, a persistência daquele impasse que discutir, produz o quê à nação? Produz o quê aos indivíduos? Ô, Daniela, e se eu estiver discutindo uma coisa legal, né? Por exemplo, coloquei aqui para vocês a questão do uso da leitura como uma forma de remissão de pena. Poxa, então no final eu vou apresentar o meu argumento, que isso é bacana, que isso é legal, vou explicar por que é legal, o poder de transformação, de mudança de vida que isso pode trazer. Eu posso embasar o meu argumento com a referência, uma boa referência à educação, por exemplo, eu posso citar o Monteiro Lobato, que diz que um país se faz com homens e livros, e depois eu concluo o argumento dizendo que práticas como essas, elas têm que ser replicadas em mais unidades prisionais do Brasil, a fim de que a educação se torne um caminho pelo qual os indivíduos possam se reinserir posteriormente na sociedade. Então, esse mesmo raciocínio, apresente seu argumento, explica, embasa e conclua-o, vale para todo o texto e para temas em que a ênfase no problema seja maior ou aqueles outros que mostram apenas a necessidade de ampliar uma prática que é uma prática bacana. Tá bom? Tô sendo clara aí? Vão conseguindo me acompanhar? Às vezes eu falo muito rápido. Claríssima. Às vezes eu falo muito rápido, gente. Então, olha só, vamos começar? Vamos fazer aqui um passo a passo? O que é redação dissertativa argumentativa? Galera, ai Jesus... Pessoal, tem muito texto aí que tem fantasia de texto dissertativo argumentativo, mas não é. Como assim, Daniele? A gente tem a dissertação que é expositiva e muitos textos, infelizmente, escondem exposição em vez do que o aluno pensa, o candidato pensa que tem no texto, que ele pensa que tem argumentação. Eu só tenho argumentação, prepara aí. Eu só tenho argumentação quando eu explico o meu ponto de vista. O meu texto tem que responder aos porquês daquele ponto de vista que levantei. Para, pelo Lord God, de colocar coisas do tipo assim, ó, a condição das mulheres no cárcere é, por exemplo, né, no caso aí, se vocês não viram ainda o livro Presos que Menstruam, é muito legal, dá uma olhadinha. Vamos pensar, a condição das mulheres no cárcere no Brasil é degradante. Aí você diz que é degradante, ok. E aí você vem dizendo, sabe, você vai dizendo que é degradante, que é ruim e tal, mas você não diz, mas por que é degradante? Diga, é degradante uma vez que, por quê, dado que, esses elementos coesivos de explicação, eles têm que estar lá dentro do parágrafo. Muitas vezes o aluno apenas constata, ele diz, olha, existe o problema X, mas ele não vai à raiz. Todos os meus alunos sabem que eu uso muito isso. Eu digo, cadê a raiz? O porquê deste problema existir. Evite só constatar, o Brasil existe muita corrupção, os brasileiros são muito corruptos, o jeitinho brasileiro impera na nação, tá, mas por quê? Qual que é o motivo disso? As drogas são um problema persistente na sociedade, no corpo social. A polícia tem dificuldade em enfrentar e a guerrilha entre traficantes e bandidos perturba a sociedade e tal. Tá, mas aí você só constatou, mas por quê? Qual é a razão? Então, a grande ideia é apresente e explique sempre a razão do problema. Tá? Me convença de que existe um problema e me convença, quando digo a mim, eu não estou dizendo a mim, Daniele Ribeiro, estou dizendo o seu leitor. O seu leitor precisa saber que você construiu um percurso de análise.
Isso é muito legal e muitas vezes, infelizmente, por questões até das fórmulas feitas, o aluno não percebe que ele está apenas jogando o tema. E aí, ele não convence o leitor, não há processo de autoria e há uma discussão insossa, sem muito, não tem o charme que o texto precisa ter para ele estar pelo menos acima da média. Porque, gente, por exemplo, com estrutura coringa, você classifica. Se for um texto que todo mundo é meio mediano ali, talvez você até passe. Mas a gente sempre pensa nos processos mais apertados, né? Nos certames mais apertados. Então, convencer e mostrar domínio de tema é para quem sabe explicar o porquê daquele problema existir. Embasar na lei, no contexto histórico, que seja num livro, na referência a um filósofo, percebe? Isso é bastante importante. E quais são os errinhos que eu preciso fugir, pelo amor de Deus, no meu texto? Olha, aqui eu vou falar desde erros assim mais toscos, né? Porque tem gente que está voltando a escrever. Seja muito bem-vindo, inclusive. O texto não é esse bicho de 7 cabeças. E eu sei que para algumas pessoas isso aqui é mais elementar, tá bom? Olha, tá escrevendo lá e de repente uma palavra, não sei se o Galo venceu, gente, mas se alguém puder me informar aí. Hoje tem clássico aqui, clássico assim, né? Final de campeonato, se não me engano. Aí tem uns fogos, se estiver atrapalhando aí, vocês me avisem, tá? A rua aqui. Então, galera, olha, o que acontece? Errou uma palavra, não faça isso daqui, ó, não rabisque o seu texto, não rabisque. Passe apenas, vou fazer aqui em cima, passe apenas um traço sobre ele, tá? Sobre a palavra que você, por algum motivo, quer desconsiderar. Pode ser uma questão de ortografia, poxa, escrevi errado. Pode ser por uma questão de repetição, depois que você viu que você colocou 2 vezes a palavra produção, por exemplo, tá? O que você vai fazer? Passe apenas um traço sutil. Ô, Dani, pode colocar entre parênteses? Olha, é o seguinte, já não se usa mais colocar entre parênteses. O que eu tenho visto é que as bancas, elas ainda aceitam, mas apenas colocar um traço já está suficiente, mas não insista na caneta, como está acontecendo aqui, tá vendo? Que a pessoa vai fazendo assim. Às vezes eu falo até do cabeludo, Black Power. Eu até falo assim, ó, gente, não faz o Black Power, não. Não coloque isso daí, não. Isso aí rasura o texto. Outra coisa, escreva sempre até o final aqui, ó, da margem. Não deixe essa abertura no final da sua margem. Ô, Dani, por quê? Porque aqui, gente, às vezes você pensa assim, é uma questão de estética do texto e a minha grade não cobra a estética do texto. Ah, corretor é bicho danado, banca de correção, ela sabe onde te pegar. Isso aqui vai ser interpretado não como um erro estético. Afinal de contas, a pessoa, né, não escreveu até o final da linha. O texto tem que estar todo certinho ali, dentro dos limites do margeamento. Não é isso. Aqui o que se entende é que você, deixa eu apagar aqui, você, para evitar uma divisão silábica que hipoteticamente te trouxe dúvida, você simplesmente lançou a palavra para cá. Percebe? Então, na verdade, enquanto você está no mau costume, e acontece muito isso, gente que não tem o costume, escreve pouco, né? Treina pouco, e aí vai simplesmente jogando as palavras para a linha seguinte, não chega até o final da margem. Não pode. Escreva até o final da margem. Ô, Daniele, mas ficou uma palavra tão pequenininha que se eu for escrever ali, ou vai sair, né? Vai vir aqui para fora da margem, ou de repente vai ficar muito exprimida, ou vai gerar uma divisão silábica incorreta. O que eu faço? O teu corretor, ele olha o espaço e ele olha para cá, qual que é a palavra que vem depois. Ele consegue calcular se você deixou aquele espaço foi porque a palavra realmente não cabia, ou se foi um estratagema para, né, não fazer essa divisão. Tá? Então, parece uma coisa boba, mas não é. Outra coisa, parágrafo tem espaço, viu, gente? Tem que deixar o espaço do parágrafo aí. Daniele, como é que eu faço a medição do espaço do parágrafo? Deixa eu ver se eu tenho uma caneta Bic aqui para mostrar a vocês. Não tem uma fácil. Olha, gente, vocês têm a caneta Bic aí em casa, não tem? A caneta Bic não tem a tampinha dela? Ah, gente, eu esqueci. Podia ter deixado uma fácil aqui. Não tem a tampinha da caneta Bic? Sabe aquele rabinho da tampinha? Sabe? Aquilo dali é a medida exata do seu parágrafo. Você vai pegar e vai colocar aqui, você vai ver que o espaço do rabinho, digamos assim, tá? É o espaço do parágrafo. Daniele, assim como você neste momento, eu não tenho caneta Bic. Como é que eu faço para calcular o espaço do parágrafo? Aquele assim, bem a BNT mesmo.
Gente, é a falange do seu dedo mindinho. Isso daqui, ó, são 2,5 centímetros, tá? Então, esse é o espaço que você vai simplesmente vir e colocar em cima ali da sua folha para você calcular. Você vai colocar onde? Eu vou colocar o meu dedinho aqui, a minha primeira falange do dedo mindinho, aqui, a partir dessa primeira margem, e aí vou calcular, vai dar mais ou menos isso daqui, e eu vou seguir com o meu parágrafo. O que você vai fazer também? Você vai padronizar. Todos os outros parágrafos têm que ter exatamente a mesma medida, ok? Super importante. Não faça marcação no texto. Gente, muita gente faz marcação e não percebe. Como assim, Dani? Sabe a galerinha que tem aí, por exemplo, o costume, vou dizer assim, de colocar bolinha no i, ou de, às vezes, insistir com a caneta ali, ó, seja no i ou no ponto final, enfim, você, sem perceber, você cria marcações no seu texto. Isso aqui, pessoal, é possível e passível de que a sua prova seja anulada, tá? Por tentativa de marcação da prova. Como assim? É como se você estivesse querendo, assim, chamar minha atenção. Olha, Dani, você que é corretora, olha a banca. Preste atenção e analise com carinho aquela redação que está com as marcações X ou Y. É lógico que isso não foi a sua intenção. É um mau hábito de escrita que você traz. Eu vou corrigir seu texto e vou pegar no teu pé, né? Então, é importante que você minimize essas práticas que a gente vai tendo e vai se acostumando, ninguém corrige, a gente não tem muito hábito de expor os nossos textos, expor as nossas produções, mas a banca está ali para nos penalizar. Outro tipo de marcação super comum para quem está começando a escrever, tá? Terminar ali a margem e fazer qualquer tipo de desenho para encerrar. Não faça isso. Ô, Dani, mas concurseiro faz isso? Faz. O processo da Polícia Penal está muito característico de pessoas que nunca fizeram concurso e que aí, né, vêm e trazem algumas práticas, e é importante dizer que elas não são legais, tá? Olha para vocês verem essa marcação aqui. A pessoa fez bem sutilmente para fora, ó. Tô mexendo aqui, acho que vocês estão vendo. Ela fez bem sutilmente fora do espaço da escrita. Observe que o texto dela está com uma letra bacana, ela poderia estar com mais espaço de parágrafo, mas enfim. O que ela faz? Ela coloca aqui, ela deixa meio coloridinho ali, né? Ela faz ela circula o 1 e o 8. Acredito eu, isso aqui é muito comum de quem treina a redação. O que ela fez? Olha, gente, olha como que é importante adequar. Eu sempre digo aos alunos, a introdução tem que ter mais ou menos tantas linhas. O desenvolvimento 1, mais ou menos tantas linhas. Essa pessoa, me parece que ela fez isso. Ela foi lá e riscou, certamente ela tinha só a caneta, riscou o número ali para ela se guiar, para verificar se os parágrafos dela estariam proporcionais. Mas isso daqui foi identificado como uma forma de marcação e a prova está anulada. Não pode, não pode. Quer ver uma outra simples? Especialmente de quem não tem costume de fazer concurso, assinar a redação, não pode, tá? Não faça isso. Outra coisa, aproveito o ensejo aqui desse exemplo, esse recorte, para dizer a vocês, pessoal, não deixe linha, ó, vazia no meio do texto. Só é considerada linha escrita aquela que tem pelo menos 2 termos, tá? E esses termos, a gente está falando de palavras em língua portuguesa. Por exemplo, seu não é palavra, é vocábulo. Vocábulo e palavra são coisas diferentes, Daniele? São. Vocábulos são aqueles termos que estão na língua portuguesa que não têm sentido sozinhos. Então, seu, de, preposição de, seu aqui, pronome possessivo, preposição. Se você deixar apenas, por exemplo, seu povo, né? Então, eu vou ter um pronome possessivo e um substantivo. Precisa ter pelo menos 2 termos, 2 palavras de sentido completo. Seu, não tem sentido completo. Povo tem. Então, por exemplo, seu povo brasileiro, por exemplo. Aí sim, tá? Evite fazer isso daqui, ó. Deixar a linha com apenas um termo. No meio do texto, isso é mais grave ainda no seguinte sentido. Você aproveita mal uma linha dentro do texto. Talvez essa linha que você vai querer tanto lá, fechar direitinho, você tá encaixadinho em 30 linhas, e aí você olha para o corpo do seu texto e deixou quase que uma linha em branco, certo? Eu consigo mensurar essas coisas fazendo o quê? Rascunho. Rascunho a gente dá para mensurar. Nem sempre a gente evita todos esses problemas. Deixa eu aproveitar, achei que viria a pergunta aí. Dani,
Vou pensar que estaria na fala de vocês. Daniele, o que eu faço se eu rasurei uma... Não rasurei não. Vamos pensar que eu escrevi uma palavra lá e era com 2 S e eu escrevi, por exemplo, com SC. Eu posso passar um traço em cima dela, porque eu vi só na hora que eu vim revisando meu texto, já estava tudo pronto e tal, eu vim só revisando e eu vi só no final. O que eu faço? Eu deixo como está e vou torcer para o corretor não ver, ou eu passo um traço e escrevo em cima a forma correta. Olha, é o seguinte, torcer para o corretor não ver, eu acho que é furada. Ele verá, tá? É mais interessante que você passe um traço em cima e escreva a palavra corretamente ali, acima dessa palavra, tá? Então, passa o traço sobre a palavra e escreva ali no espacinho, porque pelo menos não vai ferir o seu discurso, vai se saber o que você estava querendo dizer ali. Eu já vi gente fechar, tirar nota total, sai o espelho e tal, tirar nota total, tendo rasura dentro do texto desse tipo, porque a pessoa veio corrigindo e aí conseguiu e foi considerado um texto bacana. Aproveito o ensejo para dizer, pessoal, translineação, ou seja, mudança de linha, o lugar do hífen é aqui, não é embaixo, não é em cima e não é fora da margem, tá bom? Então, o lugar da translineação é sempre, sempre, sempre como você faz a escrita de termos compostos. Então, por exemplo, hoje é quinta-feira. Quinta-feira, ligado por hífen. O hífen fica entre as duas palavras aqui também. Nem embaixo, nem em cima, mas no meio. Ok? Continuando aí. Vocês estão caladinhos? Espero que esteja tudo certo. Deixa eu ver se não tem nenhuma pergunta aqui no chat, que acabou que eu me descuidei dele. Infelizmente... tá falando do jogo aqui. Quanto à letra, o que é letra ilegível? É aquela que não dá para ler mesmo. Acredite você que existe uma tentativa de ler o que os indivíduos estão escrevendo. Existe uma tentativa, não é assim, ai meu Deus, se não tiver letra de convite de casamento, eu nem vou ler e vai perder nota. Não é assim, tá bom? Mas, gente, tem que se esforçar para fazer um texto que mereça entendimento. Aqui, por exemplo, nesse aqui, eu consigo entender pouquíssimas palavras, mais sobre, outras muitas palavras não dá para entender, aqui tem o termo sociedade. Então, enfim, de modo geral, a gente não consegue ter uma compreensão do texto, certo? Então, verifique se a letra está legível. Daniele, posso usar a letra de forma? Posso, ou é melhor usar cursiva? Melhor é usar cursiva, ok? Mas eu posso usar a letra de forma sim, desde que você respeite os padrões. Por exemplo, imagine aqui, eu, por exemplo, só escrevo com letra de forma, tá? Por quê? Porque minha letra cursiva é muito ruim, ok? Sempre foi. Não sou das professoras da letra bonitinha, não. Não, minha letra passa, assim, de forma. O que acontece? Então, por exemplo, eu vou escrever o quê? Vou pegar aqui um vocábulo. Beleza, escrevi desse modo. Agora, às vezes, na pressa eu faço isso, ó. Aí eu misturo padrões, porque esse QU é cursivo e esse E soltinho aqui, que é uma característica das letras de forma, esse E sim é letra de forma, letra de imprensa, como se dizia. Então, o grande problema é a mistura dos padrões. Não é raro, por exemplo, que os alunos escrevam assim, olha. Ele vem e faz assim, ó. Casa. Aí, qual que é o problema aqui? Esse C cursivo, de forma minúsculo, mas esse A ele está escrito pequeno, mas isso aqui é um formato maiúsculo. Então, tanto eu misturar os padrões quanto a colocar letra cursiva com escrita de forma, quanto também a misturar letras maiúsculas e minúsculas. Ainda que eu escreva pequeno, mas esse é um padrão de letra maiúscula, certo? Então, a letra de forma, a gente às vezes fala com os alunos, não escreve não, mas é justamente para evitar que ele caia em certas situações. Se você escreve com letra, por exemplo, eu, Daniele, eu escrevo, minha letra não é grande coisa, a letra cursiva, mas quando eu vou fazer prova, eu vou com a letra cursiva. Por quê? Porque eu fico com medo de, por um deslize, por um costume mesmo, acabar misturando ali um outro padrão e aí ter problema nesse sentido. Então, se você lida bem com a letra cursiva, ela não é sua preferência, mas se você lida bem, talvez seja interessante treinar para fazer a redação com letra cursiva, ok? Mas é proibida de forma? Não, desde que você respeite os padrões, tá?
que mais que a gente precisa falar aqui? Como que a gente vai dividir o texto? Gente, 30 linhas, 4 parágrafos. Dani, se eu quiser fazer 5, não, você vai fazer 4. Dani, se eu quiser fazer 3, não, você vai fazer 4, tá bom? Mandona sim. Galera, 4 parágrafos. 1 de introdução, 1 de fechamento e 2 de desenvolvimento, certo? Ah, Dani, é porque eu... Não, você vai fazer 4 parágrafos, tá bom? Porque você vai tirar nota boa e eu vou querer fazer propaganda do seu texto aqui. Mas por que essa taxação? Primeiro, como disse antes, a gente não desenvolve nenhum texto bom, bacana, de 30 linhas com apenas um parágrafo de desenvolvimento. O seu texto vai ficar monotemático, ou seja, você fala de uma coisa só o tempo inteiro em um parágrafo que vai ficar longuíssimo, sem necessidade. A gente até faz um parágrafo de desenvolvimento quando a gente tem textos com menos linha. Então, você vai fazer uma redação de 15 a 20 linhas, por exemplo, é o limite ali que a banca colocou para você. Aí sim, um parágrafo de introdução, um de fechamento, você pode fazer um desenvolvimento com um parágrafo só. 30 linhas? Não. Ô, Daniele, e 3 parágrafos de desenvolvimento? Deixa eu te falar para quê. Por quê? Se você fizer 3 parágrafos de desenvolvimento, com esses 4 passos que eu te disse que cada parágrafo tem que ter, apresentar, explicar, embasar e concluir, sabe o que vai acontecer com os seus microparágrafos? Porque você terá microparágrafos. Eles vão ficar superficiais. Você vai falar tudo apressadamente para dar conta de 3 argumentações desnecessárias. Coloque sua argumentação entre 2 pontos. Você, inclusive, já anuncia que eles não são os únicos fatores. Normalmente, a gente faz isso na introdução. Você vai dizer que você vai destacar 2 fatores que estão envolvidos na problemática. Você deu destaque a 2. Você não disse que, o problema se resume àqueles. Você deu destaque, apresentou, explicou, embasou e concluiu. Está lá no seu texto, muito bem organizados. E aí é lindíssimo, tá? Esses parágrafos, eles têm uma extensão, digamos assim, adequada, pensando, gente, em 30 linhas. Ô, Dani, para eu ter um texto maravilhoso, ele tem que ter 30 linhas? Não, não necessariamente. Mas é bom que a gente tente pelo menos passar das 25, 28, por ali, tá? Aí tô te falando aqui uma média, por isso que eu coloquei aqui. Gente, a gente tá aí no aproximadamente, entre 6 e 8 linhas aproximadamente. É normal e até desejável que a introdução fique um pouco mais curta, o final um pouco mais curto e os desenvolvimentos fiquem mais alongados. Então, você pode ter introdução e fechamento entre 5 e 6 linhas e os desenvolvimentos com ali entre 7 e 8, mais ou menos, tá bom? Então, desenvolvimentos mais alongados. Título, só se a banca colocar lá para você assim, ó, dê um título à sua produção. Se ela não fizer isso, você não vai colocar. Portanto dizer, quando a banca pede título, lá há um espaço para o título, tá bom? Ô, Daniele, quando ela não pede título, e se eu colocar, eu perco ponto? Depende. Seguinte, se ela não te pediu o título não é obrigatório, você perde ponto se você fizer do modo inadequado. Por exemplo, o título ele tem que aparecer centralizado na linha 1 e o texto imediatamente na linha 2. Aquele aprendizado de escola em que a gente colocava o texto na linha 1, saltava uma linha e colocava a produção a partir da linha 3, né? Título, linha 1, linha 2, vaga, e linha 3, o texto. Isso não acontece mais, tá bom? Isso não existe. Se não pediu o título, você insiste em colocar e cumpre todas as regrinhas, o título é adequado, não tem problema, só que você não ganha mais ponto por isso. Quando te pede o título, por outro lado, se você não colocar, você já está perdendo o ponto, tá bom? Mas assim, o título está sendo avaliado. Se ele não te pediu, mas você coloca lá um título nonsense, que não tem muito a ver, ou mera repetição do tema. O tema está falando, por exemplo, sobre crianças e adolescentes em situação de rua. Aí você vem e coloca um título que é praticamente a mesma coisa, e você também acaba perdendo o quesito originalidade, seletividade dos argumentos, porque aí você não selecionou muito bem essa apresentação que seria o título, tá? Então, assim, se não pediu, meu filho, não põe não, pra quê? Letra preferencialmente pequena e cursiva, viu? Pequena por quê? Para caber a argumentação, para ficar bem encaixado, para também não parecer que você está usando um letrão para você preencher o mais rapidamente possível um número mínimo de linhas, certo? Isso acontecia muito. Tanto a letra grande quanto a letra com as palavras com muito espaço.
Aí depois as bancas foram colocando como critério a contagem de palavras, a contagem de termos. Aí a gente percebe, não vale a pena dar muito espaço e nem criar uma letra grande, porque na verdade o que se quer é saber se você está sabendo argumentar, certinho? Tá? Outra coisa importante aí, respeitar as margens, o espaço do parágrafo, já comentei, e padronizar o tamanho e o tipo de letra. Como assim? Quem não faz rascunho já vai depositando ali, às vezes começa com a letra maior e vai diminuindo. É muito raro acontecer o contrário, né? Mas normalmente começa com a letra grande, depois vai diminuindo e vai criando ali uma desproporção visual. Gente, a primeira leitura que o corretor faz do texto, eu falo como corretora mesmo, gente, eu vivo disso. A primeira leitura é visual. Bate o olho no seu texto. E querendo ou não, um texto bem organizado, com uma letra boa, parágrafos proporcionais, espaçamentos respeitados, margeamentos respeitados, a gente já vem com uma tendência a aceitar o que você tem para escrever. O contrário se aplica. Se o texto de cara ele tem uma letra descuidada, um descuidado com o apelo visual e estético da produção, esse corretor ele já fica com uma tendência a talvez não aceitar muito bem, buscar falhas dentro do texto, porque ele já se apresenta falhoso. Percebe? Tá. Como é que é isso? Tá? Hoje eu quero conseguir cumprir essa meta aqui com vocês. Como é que a gente planeja esse texto? Primeiro, projeto de texto está na introdução. Na introdução, por isso hoje a gente vai focar nela, você já tem que apresentar o tema, o contexto e a donotese. Daqui a pouco falo mais sobre isso. Então, o segredo para já criar essa boa impressão é já começar apresentando respeitosamente o seu texto. Como é que eu faço isso? A introdução tem que ser boa. Tem que ser legal, viu? Vou mostrar, vou focar nisso daqui a pouco. A estrutura interna dos parágrafos é aquilo que disse a vocês, o mini texto apresenta, explica, embasa e conclui, introdução da ideia, desenvolvimento da ideia e a conclusão, né, o fechamento dessa ideia, normalmente endossando que a persistência do impasse gera graves problemas para a nação, para o corpo coletivo, enfim. Elementos coesivos, o colega perguntou aí, tem que ter na abertura e no interior dos parágrafos, tá? Pelo menos 2 elementos coesivos a gente tem que usar no interior dos parágrafos, ok? Pode ser, aliás, no parágrafo, pode ser um na abertura e mais um em algum momento do desenvolvimento daquele parágrafo. Ou seja, após um ponto final dentro do parágrafo, você vai usar um elemento coesivo. Não é uma coisa tão taxativa, ponto final, elemento coesivo, ponto final, elemento coesivo. Não é exatamente assim. Mas é importante que pelo menos 2 vezes dentro do parágrafo haja a apresentação desses elementos, tá? E aqui, gente, é a beleza da vida, ó. Seja claro e seja muito claro. Tudo que você diz tem que estar mais claro que o sol do meio-dia. Você precisa, acima de tudo, ter uma discussão que é compreendida. Por isso que digo, não adianta colocar os raciocínios que são extremamente elevados, e olha que eu sou a do vocabulário, que eu gosto de um vocabulário requintadinho. Meus alunos sabem disso. Mas eu sei também que disso não depende a sua nota. O importante é que, se o vocabulário é requintado, que ele acompanhe um raciocínio requintado. Se o vocabulário é simples, que ele acompanhe um raciocínio simples, mais plausível. Então, no final das contas, é se você atendeu ao tema e se esse atendimento ele mostra a clareza que se deseja quando se propõe o tema A ou o tema B, tá? E aqui aquela diquinha linda. Ó, terceira pessoa, por favor. Como assim terceira pessoa? Em vez de colocar assim, observamos no Brasil, use observa-se no Brasil. Em vez de dizer todos nós sabemos, diga que a população sabe. Jogue sempre para o terceiro, seja impessoal. Ei, vamos lá? A estrutura dissertativa permite eu usar a primeira pessoa do plural, né, Daniele? Permite, mas a gente vai à Bíblia para a gente solucionar isso daqui. A Bíblia diz assim que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisa que eu até posso fazer, mas não é o mais legal. O mais legal aqui é conservar a impessoalidade, a neutralidade na linguagem, não na argumentação. Na argumentação você tem que se colocar, mas a neutralidade na apresentação da linguagem, porque aí o seu discurso fica mais convincente, ok? Ok.
Eu tô falando ok aqui, nem sei se tá tudo bem por aí, tá? Olha, o que a gente vai fazer? Vamos começar agora a escrever? Primeira coisa, recebi a proposta de redação, eu preciso ler essa proposta. Tem um momento aqui que eu só leio propostas com vocês. Gente, olha, observa que a banca já coloca para você, desde a proposta, o que ela quer de você. Quando a gente fala assim, não copia nada da proposta, não significa que você não vai se inspirar. Se, por exemplo, é um tema falando sobre envelhecimento, e dentro do texto motivador foi falado sobre a questão do etarismo, o preconceito que a sociedade tem em relação aos idosos, que você vai fazer? Você vai pegar essa ideia que a proposta apresentou e você vai explicar e mostrar que você sabe o que é etarismo e ainda você consegue perceber onde ele se manifesta na sociedade. Não há lazer para pessoas idosas, não há uma indústria, por exemplo, dos cosméticos, da beleza, do entretenimento, da moda, que se preocupe com esse público que está cada vez, inclusive, mais expressivo, dada a questão, né, do avanço da qualidade de vida, da indústria farmacológica. Então, você pega a ideia que o texto aponta e aprofunda. Você mostra que você sabe do que está falando, você conhece o assunto. Entende? Então, quando a gente diz assim, ó, a gente nem toca no texto motivador, não copiar. Você não vai copiar, mas você pega a ideia e diz, ó, eu sei do que você está falando. Se o texto está falando sobre a questão dos idosos, que é um exemplo que estou dando aqui largo, assim, extenso, é a questão dos idosos. Fala de etarismo e você nem toca nisso, você pega uma outra perspectiva totalmente diferente, a chance de você tangenciar é muito grande. Dani, o que é tangenciamento? Nunca ouvi falar dessa palavra, não sei se é de comer ou de passar no cabelo. Querido, tangenciamento significa que você se afastou, você se desviou daquilo que o texto pretendia. Isso é super comum, ultra, quando a gente tem propostas de produção de texto que são longas, frases longas. Então, por exemplo, às vezes vem assim, ó, diante do texto motivador, discuta as causas e as consequências do desequilíbrio ambiental para os indivíduos moradores de regiões rurais. Olha quanta coisa nesse comando. Quando é que eu tangencio? Quando eu não abordo todas as especificidades que esse tema me trouxe. Causas, consequências, desequilíbrio ambiental, moradores de região rural. Todos esses termos que compõem o texto, eles precisam estar lá dentro da discussão. Nesse caso, quando é que eu tangenciaria, Daniele? Se você falasse causas e consequências do desequilíbrio ambiental, mas em nenhum momento você tocasse na questão da região rural. Tangenciamento. Tangenciamento a gente perde muito na nota, Daniele, pelo menos 40%, porque o tema não foi abordado totalmente. Se eu fizer um texto fantástico, lindo, e tiver tangenciado, Daniele, é um grande problema? Vou te dar vou apresentar um depoimento de uma aluna. Eu tive uma aluna, durante todo o treinamento, ela tinha um desenvolvimento, assim, para cima de 90%. Assim. E aí o tema de redação dela veio no dia da prova bastante alongado. Ela fez um texto, vou dar um exemplo aqui do que aconteceu no Enem há um tempo aqui, um tema longo. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Olha quantas palavras, né, que compõem. Aplicando a essa situação aí, a moça fez assim, manipulação do comportamento do usuário na internet, mas em nenhum momento ela falou de controle de dados ou de palavras que remetessem a isso, como, por exemplo, o uso dos algoritmos. Então, pessoal, é preciso ficar atento à proposta de produção de texto. Eu leio todo dia, infelizmente, textos que o aluno não conseguiu alcançar o tema. Aproveito o ensejo para dizer, tema e assunto não são a mesma coisa. Assunto é quando você sai da prova e alguém fala assim, sobre o que foi a redação? Aí você fala, ouviu o Enem aqui o outro dia, foi alguma coisa sobre registro civil. Registro, ter documento no Brasil, é importante ter documento. Beleza, isso é o assunto, é a abordagem geral. O que é tema? Tema é a composição com cada um dos elementos ali que compõem o título. Aí você precisa atender ao tema. Atendendo ao tema, eu não estou fora do assunto, mas às vezes, estando só no assunto, eu não atinjo o tema. Percebe? Então, é preciso ir retomando esses vocábulos. Como é que eu faço, Dani?
uma vez que, às vezes, retomar esses vocábulos pode deixar o meu texto repetitivo. Você vai tentar realmente não repetir as palavras, ou pelo menos dar uma distância maior entre uma repetição e outra, tá? Como que eu organizo as partes do texto? 4 parágrafos, já disse, e mais ou menos aqui com essa estrutura. Para apresentar o tema, 1,5 linha. Para explicar o argumento, 2 linhas. Para conectar as ideias, apresentar um embasamento, 2 linhas. E para fechar essa argumentação, 1,5 linha. Isso aqui é uma estrutura só para nortear, tá bom? Olha só. Vamos pensar que a gente tem o tema leitura como prática de remissão de pena. Tá? O que a gente precisa fazer? A gente precisa lembrar que essas palavras, olha, 1, 2, 3, 4, essas 4 palavras, não vocábulos, né? Seria o de e o como, não fazem referência a nada. Agora, leitura, prática, remissão e pena são palavras que já, elas por si só me levam a um assunto. Então, o que você precisa fazer? Pegar essas palavras do tema, tá bom? E você colocá-las dentro do texto de modo direto ou indireto, por meio de sinônimos, por exemplo, desde a introdução, é importante que isso ocorra desde a introdução, e você vai retomando isso em cada uma das partes do texto, tá? Então, tem que voltar ao tema em cada parágrafo, Daniela? Tem. Tem sim, para você não correr o risco de você se desviar. Normalmente, quando isso acontece, é porque o aluno não percebeu, ele não percebeu, especialmente quando tem essa peculiaridade. Por exemplo, leitura como prática de remissão de pena nas cadeias femininas, por exemplo. Entende? Aí, às vezes, o aluno até fala sobre leitura como prática de remissão de pena, mas não fala nada naquele parágrafo, talvez o parágrafo 3 do texto, que é a segunda argumentação, ele não fala nada sobre o público feminino. Aí ele tangencia aquele parágrafo. Aquele parágrafo não está dentro do foco total do tema. Percebe como que é sutil? Tá? Transforme as palavras-chave em pergunta. Gente, isso aqui é a sacada mais linda do mundo. Todas as vezes que você estiver diante de um tema, transforme o tema em pergunta. Fazendo isso, o que vai ocorrer? Necessariamente, você terá 2 respostas. Você precisa ter, porque a resposta 1 vai para o parágrafo 2 do texto, que é o primeiro desenvolvimento, e a resposta 2 será o seu terceiro parágrafo. Como assim? Vamos imaginar que esse daqui é o tema, leitura como prática de remissão de pena. É lógico que está falando sobre uma coisa legal, né? Então, você transforma isso numa possível pergunta. Por exemplo, quais são os benefícios da prática de leitura com remissão de pena? Por exemplo, e busque encontrar 2 respostas. Primeiro, a elevação do poder intelectual do indivíduo, é lógico, e a possibilidade dele transformar o seu futuro. E também a gente pode pensar no engajamento deste futuramente para o mercado de trabalho. Então, achando essas 2 respostas, a resposta 1 comporá o parágrafo do desenvolvimento 1 e a resposta 2 comporá o parágrafo do desenvolvimento 2. Vamos pensar aí que o tema é impasses à ressocialização de ex-detentos. O que você vai fazer? Transforma o tema em pergunta. Quais são os impasses à ressocialização de ex-detentos? Quais são? Resposta 1 vai para o parágrafo 1 do desenvolvimento e resposta 2 vai para o parágrafo 2 do desenvolvimento, tá bom? Então, sempre se lembre que transformar o tema em pergunta é ótimo. Ô, Dani, e se o tema já vier em forma de pergunta? Querido, é a coisa mais linda do mundo. Você vai se lembrar de responder. Se está te perguntando, olha, o jeitinho brasileiro é uma forma de transformar as práticas de corrupção em uma atitude cultural, você tem que responder sim ou não. E aí diga sim, por quê? Busque 2 respostas, não, por quê? Busque 2 respostas. Quando o tema está formulado em forma de pergunta, o que você não pode fazer é ficar em cima do muro. Você precisa responder o que está sendo pedido. Vamos começar? Ó, como é que eu vou começar o texto? O que eu posso fazer? Você pode começar com uma referência a uma outra área, tá? Pode ser, de repente, uma lei. Aí o colega mesmo já mencionou uma lei, pode ser uma coisa mais genérica. Eu normalmente falo mais genérico porque não vou nessas especificidades que vocês estão estudando. Mas, por exemplo, eu quero fazer uma referência à lei de execuções penais. Posso começar, Daniele? Conforme a lei de execuções penais e tal, e eu faço uma menção e associo isso ao tema? Posso. Posso falar de uma pauta da história? Opa, pode, se domina, vai contigo que tá tudo legal. Posso falar de um pensador? Sim, desde que seja realmente
adequado ao tema. Um dado estatístico, sim, desde que você saiba a fonte, tá? Conforme dados do IBGE, de acordo com pesquisa do site G1, tá tudo bem? Tudo bem. Inclusive, pesquisa, cita o G1, que costuma dar certo. A primeira frase do parágrafo se chama tópico frasal, já comentei. Ele pode ser de diversas formas, inclusive em forma de pergunta, Dani. Eu posso começar com uma pergunta? Pode, desde que você consiga responder. Não é uma forma que eu ensino muito, porque às vezes o aluno coloca perguntas que são perguntas retóricas, que são aquelas perguntas para as quais não há uma resposta fechada, ou de repente elas até dispensam resposta, tamanho é o pensamento comum em torno dela. Então, não recomendo muito, mas é possível, se bem feito, funciona também, não é um motivo para perder nota, não. Olha só, vamos a um exemplo? Desafios da formação política no sistema educacional brasileiro. Peguei aqui um tema com bastantes termos, né? Então, desafios, formação política, sistema educacional brasileiro, esses elementos têm que estar aqui dentro do texto. Eu posso citar, Dani, o tema dessa forma tão direta, desafios até brasileiro, a frase toda? Pode, ou você pode ir diluindo, né? Repartindo a abordagem do tema. Por exemplo, a formação política dos jovens, já citei uma parte, o sistema educacional, então é formação política dos jovens, né? É precária no Brasil. Olha o meu tópico frasal. Gente, pega aí, tópico frasal, quanto mais objetivo, já declarando o seu ponto de vista, é ótimo. Já falei, já mostrei um ponto de vista, essa formação política, ela é precária, já coloquei, é precária no Brasil, tá? No contexto atual, todas as nossas discussões estão no contexto atual. A gente não vai falar nada do passado nem do futuro. Dani, então eu posso já começar mais ou menos assim? Sim. Com uma declaração forte sobre o tema e depois associando ao contexto atual? Pode, vai que vai dar certo. Então, no contexto atual, embora seja papel da escola instruir os estudantes quanto ao pensamento crítico e ao futuro de suas ações na sociedade, observa-se que a abertura a debates ainda é parca. O que é parca? Meus alunos já sabem, né? Parca significa insuficiente. Eu evito dizer que falta, que é ausência, porque, de modo geral, uma coisa ou outra vai sendo feita dentro do território nacional. Às vezes não é feito de modo expressivo, por isso que gosto de usar o termo parco, insuficiente, tá? Isso ocorre, olha, eu explicando, contextualizando o meu tema, né? Isso ocorre não raramente, Dani, por que você usou não raramente? Só para não usar o muitas vezes, que é uma expressãozinha que a gente usa muito, né? Então, isso ocorre muitas vezes, seria também. Ô, Dani, por que eu uso muitas vezes? Para a gente evitar ser taxativo e parecer que a gente está dizendo que aquele problema ocorre com frequência. Então, a gente está dizendo que ocorre na maior parte das vezes, mas não é sempre, né? Então, isso ocorre, não raramente, em razão da dificuldade social em lidar com a liberdade de expressão. Observe que esse aqui é o meu primeiro argumento. Argumento 1, tá? Já coloquei aqui, meu primeiro argumento. Os desafios da formação política no sistema educacional brasileiro, transformei em pergunta. Quais são os desafios da formação política no sistema educacional brasileiro? Primeiro, a dificuldade de lidar com a liberdade de expressão. Direito defendido pela Carta Magna, aqui associei a uma outra área, além da ausência de políticas públicas voltadas para o engajamento juvenil no âmbito escolar diante dessa pauta. Então, observe, quando eu me perguntei quais são os desafios da formação política no sistema educacional brasileiro, eu já me propus duas respostas. Liberdade de expressão, as pessoas não têm essa dificuldade, né, de lidar com um ponto de vista diferente, e também a ausência aí de políticas públicas, a ausência de uma política educacional voltada para realmente preparar os jovens para atuar na sociedade. Não existe isso, né? O Darcy Ribeiro diz que a crise na educação não é uma crise, é um projeto. Então, é algo aqui que, teoricamente, o meu primeiro parágrafo, ele vai discutir só sobre questões de falta de liberdade de expressão associada a um desafio à formação política. Então, no meu segundo parágrafo dessa introdução, vou trabalhar só isso. Depois, no meu terceiro parágrafo do texto, que vai ser o meu segundo desenvolvimento, eu vou falar somente sobre a ausência, né, a falta de políticas voltadas para esse engajamento juvenil. E aí, eu dividindo isso daqui, eu tenho o que a gente chama de projeto de texto. Por quê? Deixa eu voltar aqui. Lembra aí? Eu falei com você que o projeto de texto, ele se baseia em apresentar o tema, contextualizar e apresentar a tese. Olha como que isso funciona aqui, ó. Apresentação do tema, formação política dos jovens, formação escolar educacional
estudantes, aqui em verde são todos os termos que envolvem o tema. Depois, a contextualização no contexto atual. Então, aqui eu estou dizendo o que é que acontece cotidianamente no Brasil. Então, eu estou contextualizando. E, por fim, eu apresento a tese. Pega aí. Dani, o que é mesmo a tese? Tese é a apresentação do ponto de vista que você irá defender. Irá por quê? Só depois é que você vai fazer isso. Mas, de cara, você já apresenta o que você pretende discutir sobre o tema, tá? Vamos pensar que eu estou discutindo sobre a questão da mobilidade urbana. Dani, o que é mobilidade urbana mesmo? Essas questões relacionadas ao ir e vir dos indivíduos, os congestionamentos, a condição precária das estradas, os ônibus, né, o transporte público em péssimo estado. Vamos pensar que você está discutindo algo nesse sentido, tá? Aí você pode, por exemplo, apresentar a sua tese já jogando, né, então, desafios relativos à mobilidade urbana. Transforma o tema em pergunta. Quais são os desafios relativos à mobilidade urbana? Você pode dividir sempre em duas respostas para essa pergunta. Vamos pensar que você coloca, ó, esse problema, né, a mobilidade urbana, os desafios, isso ocorre não raramente em razão da, aí eu apresento meu primeiro argumento, em razão da parca estrutura relacionada ao ir e vir e da aqui, além da, aí eu coloco meu segundo argumento. Então, em razão da e além da. Em razão das falhas na estrutura das estradas, na estrutura física, né, das vias do Brasil, mais ou menos assim, além do descompromisso comportamental do cidadão frente aos deslocamentos. Aí vão pensar que eu vou discutir questão de falha estrutural, eu estou falando sobre semáforos, que não funcionam, estou falando de vias em péssimo estado, estou falando também da condição dos ônibus, tudo que é físico. E aí o outro problema que eu vou associar também à dificuldade quanto ao ir e vir, tem a ver com o comportamento cidadão, de não respeitar as leis, de não respeitar o direito do outro, de beber e dirigir. Então, observe que eu sempre lanço a argumentação para 2 pontos, tá? Isso é bastante importante. E aí, gente, importante assim pensar, Dani, o que eu uso dentro do texto, né? Pelo love de God, o que eu coloco? Ai, meu Deus. Primeiro, volto lá no início. Galera, não tem jeito, tem que assistir a noticiário, tem que estar por dentro das pautas. Mas assim, o que você tem em mãos? Ah, Daniela, eu sou uma pessoa que eu gosto, sei lá, de ler. Eu conheço uma coisa, eu gosto do Pink Floyd, sei lá, gosto. Gosto de filme, amo esse filme aqui, ó, A Onda. Gosto, não gosto de filmes mais clássicos, Sociedade dos Poetas Mortos. Aprenda, gente, a trazer isso para dentro do texto de vocês. Eu sempre coloco aqui, aprendam novas abordagens, porque eu sou aquela que está sempre falando, vocês assistiram ao filme tal? Ouviram a música X? Viram o noticiário Y, né? Então, assim, fiquem de olho em tudo que está no circuito, sabe? Porque isso vai ajudar. Às vezes, o que ajuda não é nem o assunto. Às vezes o assunto é outro, mas é a forma como alguém fala que vai te encantar, vai te ensinar uma palavra nova, vai te mostrar uma postura quanto a argumentar, e aí você vai trazer isso para incorporar para sua escrita, tá? Mas isso é processo, né, Dani? É processo, aí é treino, né? Olha lá, vamos construir o parágrafo. Tópico, frasal, contexto e tese, já aprendi. Frase curta apresentando o tema, foi isso que a Dani fez aqui, ó. A formação política dos jovens é precária no Brasil. Já apresentei o meu ponto de vista e apresentei o tema. Contextualizei o tema no Brasil ou no contexto vigente. Por quê? Alguns temas serão sobre o Brasil, 90% deles, mas pode ser que caia alguma coisa relacionada, por exemplo, à crise humanitária. Crise humanitária não é somente Brasil, tá? De repente, a manipulação dos indivíduos pelas redes sociais não é um problema só brasílico, percebe? Tá? Tese é apresentar o que você vai expor para discutir o problema e, como eu disse, 2 elementos causadores ou envolvidos. Um vai ser apresentado no parágrafo 1 do desenvolvimento e o outro no parágrafo 2 do desenvolvimento. Pensando em um texto que vai ter 4 parágrafos, introdução, vai fazer uma apresentação geral do tema, e o desenvolvimento 1 vai destacar o primeiro aspecto que você já colocou lá na introdução. Olha aqui uma estrutura modelo, tá bom? Um coringuinha assim, mas que exige adaptação. Aqui a gente coloca o ou a. O que eu vou colocar nesse espaço? O tema.
tá bom? Então, vamos pensar que é a mobilidade urbana. Então, a mobilidade urbana ainda é um problema recorrente no panorama brasileiro, por exemplo, tá? Frase curta, já para apresentar o tema, é infalível, embora não seja a única forma, mas é infalível. Daniel, se for o uso de drogas é um problema. Então, aqui você vai colocar, né? Aí o gênero feminino ou masculino, conforme o tipo de tema. O contexto nacional tem sido marcado por desdobramentos que revelam fragilidades quanto ao tratamento dado ao tema e expõem as graves consequências da negligência. Observe, gente, essa frase aqui, essa estrutura, ela é uma estrutura que eu criei para os meus alunos. Praticamente todos os temas podem caber aí. Porque todos os temas, quando é um tema problema, normalmente é 90%, eles estarão no contexto nacional, mostrando um panorama de fragilidades políticas, de aplicação de leis sociais, enfim, comportamentais. Ele revela um panorama de fragilidades e o problema, a persistência do problema, revela as consequências negativas de não haver uma ação para resolver aquilo. Como eu disse, seja do Estado, da maior aplicação das leis ou da própria sociedade. Diante disso, é possível salientar, o que eu vou colocar aqui? O meu argumento 1, tá? E é possível salientar também, vou colocar aqui o meu argumento 2, como principais fatores que perpetuam o imbróglio. Dani, que palavra feia é essa? Nunca ouvi falar imbróglio. Gente, é o mesmo que problema. Como eu já coloquei problema aqui, eu não vou repetir. Dani, eu posso usar outra palavra? Pode, aquela que ficar confortável para o seu vocabulário, mas evitando essas repetições. E o que é perpetuar? Fazer continuar o problema. Vamos aplicar o tema? Olha só. Coloquei aqui a questão da ressocialização de ex-detentos. Impasses à ressocialização de ex-detentos. Como é que ficaria isso? Olha, a dificuldade observe que aqui eu coloquei o termo dificuldade. Coloquei para enfatizar o problema. Pode ser? Pode. Poderia começar apenas com ressocialização, mas eu resolvo enaltecer aqui de cara que é uma dificuldade. A dificuldade de ressocialização de ex-detentos é um problema recorrente no panorama brasileiro. É verdade? É. Ninguém vai trabalhar com problema inédito, porque não existe problema inédito no Brasil, tá? Então, você pode dizer que é um problema recorrente. O que é recorrente, Dani? Que acontece com frequência. Dani, eu posso colocar, então, persistente, já que você disse que os problemas não são novos? Pode, se for algo, né, que, por exemplo, violência contra a mulher é um problema persistente no Brasil. Já veio Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio e uma série de ações sociais, de movimentos, e o problema é persistente, ok? Tá bom? Frase curta mencionando o tema. Como é que eu continuo dentro dessa minha estrutura básica? O contexto nacional tem sido marcado por desdobramentos que revelam fragilidades quanto ao tratamento dado ao tema e expõe as graves consequências da negligência. Negligência a quê? A ressocialização dos ex-detentos. Elemento coesivo. Diante disso, é possível salientar argumento 1, ó, o meu primeiro argumento aqui, a ausência de maiores ações de inserção profissional e o preconceito, aqui vai ser o meu argumento 2, e o preconceito social como principais fatores que perpetuam o imbróglio. Observe, citei o tema, um problema, e apresentei 2 fatores que eu pretendo usar para discutir daqui a pouco o meu tema, tá? Como é que eu continuo aqui, Daniele? Bem, a partir daí, primeiro argumento, o primeiro desenvolvimento, necessariamente você vai falar só sobre a ausência de maiores ações de inserção profissional. É só isso que você vai falar. Aí o terceiro parágrafo, a questão do preconceito social. Além disso, o preconceito social relacionado à pauta também faz com que o impasse persista. Ponto final, e você vai explicar por que você diz que tem preconceito social. Mas isso aí é matéria para a nossa próxima aula, tá? Desenvolvimento. Vamos a mais um modelo. Modelo, como eu já disse a vocês, um modelo assim que exige uma certa expertise, sabe? Para a gente manusear, para ele ficar legal, mas funciona e não é aquela frasezinha feita, horrorosinha, que às vezes os meninos pegam assim. Olha, aqui funciona também se você pegar o estilinho da escrita. Ó, a permanência da desarmonia no Brasil possui muitas faces. Olha, os problemas que a gente tem são sempre mostrando uma desarmonia social, né? Entre elas, as muitas faces. A problemática envolvida, aí você coloca o tema, no uso de drogas. A problemática envolvida
na situação das crianças de rua, ou envolvida na ausência de tratamento peculiar às mulheres presas. Aqui você apresenta o tema, tá? Então, entre elas, a problemática envolvida no tema X. Afinal, falta preocupação diante dos graves desdobramentos disso na nação. Verdade? Verdade. É aquela mesma coisa. Tem um problema, não existe ação, e aí a gente tem uma série de desdobramentos. Assim, entre os fatores que consolidam esse panorama, destacam-se argumento 1 e argumento 2. Aqui eu coloco o primeiro argumento e aqui eu coloco o segundo argumento, os quais precisam ser combatidos ou contornados, você pode também usar assim. Tá vendo como que é simples? Os meninos que me perguntaram isso sobre estrutura, estão aí ainda? Observem que eu não, assim, eu direciono. Eu não pego aquelas frasezinhas que todo mundo usa, que eu acho que, na verdade, né, um aluno me falou assim, semana passada, Daniele, um conhecido meu decorou 3 frases e foi lá tentar e passou. Pode dar muito certo, sim. Não vou dizer que não, mas se der errado, também vai dar muito errado. Então, assim, vamos tentar uma desenvoltura menos engessada, tá bom? Outros modelos aqui de introdução, ó. Apesar do Brasil possuir leis que ofertem direitos aos cidadãos, há ainda muitos desafios no país relativos a ou ao. Então, aqui você vai falar necessariamente sobre um exemplo em que um direito está sendo violado, isso associado ao tema, ao assunto, né? Já que a permanência do argumento 1 e do argumento 2 demonstram os impasses à plena cidadania. Lembra que lá atrás a gente falou sobre a questão aqui, ó, inserção profissional e preconceito social? Deixa eu colocar aqui só para vocês entenderem. Já que a permanência da ausência de ações de inserção profissional e o preconceito social demonstram os impasses à cidadania plena dos ex-detentos, por exemplo. Tá entendendo como que a gente vai construindo? Diante disso, é necessário analisar essa problemática a fim de alcançar a compreensão sobre tal fenômeno. Simples assim. Olha o modelo 2 de desenvolvimento. A plenitude de direitos e deveres que constitui o ser cidadão tem como objetivo a construção de uma sociedade justa e igualitária. Entretanto, esse conceito não é plenamente posto em prática no Brasil, visto que há impasses frente ao problema X, um problema em que você tem ali realmente uma cidadania que é ferida. Aí vale lembrar que especialmente se a gente pensar em ter temas relacionados aos direitos humanos, isso aqui vai cair maravilhosamente bem, ok? E aí você vai colocar aqui o tema. Vamos pensar que você está falando sobre a construção de uma sociedade justa e igualitária, que não é plenamente, que não, os objetivos para isso, as ações para isso não são plenamente postos em prática. O que você vai dizer aqui? Visto que há impasses frente a, por exemplo, essa questão que citei aqui, do feminino, né, das peculiaridades, né, a questão do tratamento das mulheres dentro do sistema judiciário. Então, aqui eu coloco que não ocorre frente ao problema do encarceramento das mulheres no país. Então, aqui eu cito o tema. Em concordância com tal constatação, aí você pode dizer, tanto a ausência de estruturas adequadas para elas, quanto a permanência de uma cultura machista reforçam esse problema na nação. Tá vendo? Então, aqui eu consigo ir trazendo sempre, gente, apresento o assunto, o argumento 1 e o argumento 2. Como é que eu acho essa argumentação, Dani? Pergunte para o tema, transforme o tema em pergunta e busque pelo menos 2 pontos argumentativos. De modo geral, eu estou falando assim, le passant mesmo, estou falando de modo geral. Existem peculiaridades, mas de modo geral, a maior parte dos nossos temas podem ser trabalhados dentro do dueto Estado-sociedade, responsabilidade do Estado e responsabilidade da sociedade, tá? De modo geral, ok? Aqui eu estou trazendo para vocês alguns elementos que normalmente ajudam a compor esses 2 argumentos. Por exemplo, no Estado, aí eu percebo que o Estado não cumpre a sua parte. Quanto a quê? Você pode, por exemplo, falar sobre a falta de abordagem sobre o problema. O Estado é negligente porque ele silencia. Olha a questão aí, por exemplo, das fake news, né? Demorou para haver um posicionamento do governo, das mídias, quanto ao combate às fake news. Enquanto isso, as pessoas estavam aderindo, isso, sobretudo na sociedade da informação,
as informações circulando e, enfim, trazendo uma série de prejuízos sociais. Aí você pode trazer de uma forma mais ampla a negligência governamental. Isso pode ser quanto a falhas estruturais, estou trazendo aqui, ó, o Estado falha em que sentido? Em aspectos estruturais, e isso aqui costuma funcionar hiper bem, aplicação da lei X ou Y. Cumprimento da nossa Carta Cidadã, né? A Constituição Cidadã de 1988. Então, costuma funcionar. Quando é a sociedade? Eu digo assim, o problema ocorre em razão da negligência estatal e da ausência de envolvimento social diante da problemática, do preconceito social diante da problemática. A gente falou aí sobre a questão dos ex-detentos, por exemplo. Dani, então eu consigo construir mais ou menos como? Olha, se for nesse sentido da sociedade não agir, não reivindicar direitos, por exemplo, né? Não se envolver em termos de solidariedade, vamos pensar, a gente tem um assunto aí super quente no momento atual, em termos de assuntos mais amplos, que é a questão da insegurança alimentar severa, a fome. A fome cresceu bastante no país, né? A gente voltou ao mapa da fome, tema super relevante. Existe uma apatia social? Existe, aí você pode ou especificar essa apatia, essa mentalidade não crítica, a absorção, inclusive, da mentalidade capitalista, pode ser, né? Que a mentalidade capitalista, ela destrói o nosso senso de humanidade, de solidariedade, pode ser. Você pode tratar nesse sentido, você pode tratar também, conforme o tema, a questão de tabus, de uma cultura negativa, ou seja, uma cultura, por exemplo, coloque aí o aspecto da violência contra a mulher. Existe um problema social grave, que é a permanência da cultura machista no seio da sociedade, né? Que é algo que transcorre séculos. Muito bacana jogar para os tabus. O que é tabu, Dani? Silenciamento diante das pautas. Não se fala a respeito de certas pautas. No Brasil, o que é tabu? Por exemplo, sexo é tabu? Gente, sexo é usado aí para vender fio dental, né? Para, sei lá, uma coisa para limpar os dentes, vender caneta. Não tem nada a ver com sexo, Daniela. Gente, sempre arranja um jeito de ter ali uma mulher bonita, sensual, especialmente o corpo feminino, nesse caso, é o mais explorado. Então, o tabu é a ausência de uma conversa franca, clara e sem pudor a respeito de certos assuntos. Sexo é tabu, morte é tabu, doação de órgãos é tabu, tá? Então, observe que dá para jogar para esses aspectos. Cultura, tabu, falhas comportamentais, a sociedade também não se comporta de uma maneira a colaborar com o social, como falei, a questão do trânsito, ou de repente, olha a questão aí do combate à pandemia, muita gente se recusando a usar máscara, a frequentar os lugares, né? A evitar, na verdade, evitar a aglomeração. Então, a gente pode jogar para a sociedade a ausência de solidariedade, empatia, de educação também da sociedade e influência negativa da mídia também a gente pode jogar para cá. Então, aqui eu estou dando para vocês assim, um resumo para que quando você pegar o tema, especialmente nos próximos dias, você não fala assim, ai, Dani, eu não sei de onde partir. Dá uma olhadinha no tema e verifique se você consegue encaixar em algum desses aspectos. Dani, se eu não conseguir, mas eu consegui pensar numa terceira coisa. Ótimo! O importante é que você consiga apresentar um argumento que você dá conta de sustentar, tá bom? Aqui eu já começo a falar dos parágrafos, como que a gente continua desenvolvendo. Então, use expressões como no parágrafo 2, nesse viés vale destacar que você apresenta o primeiro argumento, tá? Olha o exemplo. Quanto à temática em pauta, convém ressaltar que, e aí você vem com o primeiro argumento, que a ausência de políticas associadas à profissionalização nas unidades prisionais agrava os impasses à ressocialização. Ponto final, e aí eu vou explicar esse meu ponto de vista. Olha aqui com a questão do lixo, ó. Quanto à temática em pauta, poderia ser nesse viés, vale destacar, tá bom? Aqui eu só estou colocando uns que faço muito com os meus alunos. Convém ressaltar que a superprodução de lixo é resultado de uma sociedade altamente consumista e sem preocupação com o futuro. Apresentei meu argumento. Olha, quanto à temática em pauta, a questão do lixo, é preciso ressaltar que a sociedade não se compromete, se lança ao consumismo e não se compromete quanto aos desdobramentos disso para o futuro. Só declarei. Agora, o que eu vou fazer? Ponto final, continuo na frente e vou explicar este ponto de vista. Essa constatação advém de, e aí você vai dizer por que você disse o que você disse, tá?
apresenta e explica. Faça uma coisa de cada vez. Olha aqui como que fica a estruturação no tema. Eu vou deixar isso daqui para a próxima aula, para vocês não ficarem bombardeados. Mas aqui eu estou colocando o desenvolvimento 1, como que a gente organizaria, o que está encaixado, até onde você encaixa, teoricamente, o seu argumento. Essas estruturas em azul, isso se dá sobretudo porque é para te lembrar, é hora de explicar o seu argumento, é hora de reforçar o seu ponto de vista, é hora de exemplificar, tais como, olha a clareza que você vai dando para o seu corretor, você levantou o argumento, você soube dizer o porquê daquilo existir, você ainda apresentou exemplos concretos que mostram que você sabe do que você está falando, tá? Tal análise pode ser observada a partir de, aí você traz uma lei, uma reportagem, algo que mostra que você, olha, esse problema está no panorama nacional aí, perante a lei X, que não é cumprida, diante de um fato recente ocorrido, tá? E aqui o fechamento, gente, é o conclui, né? Apresenta, explica em base e conclui. Desse modo, é necessário haver a mobilização de dos poderes que regem a nação para atenuar esse impasse. Porque aqui eu estou pensando em um argumento organizado em governo e sociedade. Poderes que regem a nação faz referência ao poder executivo, legislativo e judiciário. O próximo argumento, você começa com ademais, além disso, outro aspecto a ser analisado e aí você traz o segundo argumento e repete toda essa ideia de explicar, embasar e concluir. Aqui, novamente, um exemplo, tá? E aqui falarei na próxima aula como que a gente organiza o fechamento do texto, tá bom? Como que a gente organiza isso.